Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Você já deve ter se perguntado por que é tão relevante estudar a linguagem ou estudar o discurso nos dias atuais, enfim. É sobre isso que vamos falar hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos ao vídeo. Os estudos da linguagem, particularmente os estudos do discurso, levam o leitor ouvinte a um estado de reflexão, ou seja, leva-o a ter uma postura mais crítica e ter ideia de que uma relação, pelo menos, que a linguagem não é ingênua e ela não estará aí pronta, acabada para comunicar um ato e finalizou. A linguagem sim tem os seus agir no mundo, a gente sempre diz isso aqui nos vídeos de análise do discurso, porque a linguagem ela não é neutra, como dito aqui nesse vídeo já, e ela significa e ressignifica o tempo todo. Estudar a análise do discurso, que pode ser aplicada a diversos campos do saber, exatamente por ser a gente diz que a análise do discurso é uma ciência do entremeio. Ela está ali entre linguística, ciência social e vai refletir sobre problemáticas da linguagem, tudo que envolve esse universo que tem essa questão de sentido, sujeito, como que significa, enfim, tudo isso pode ser analisado pela perspectiva da análise do discurso. E ao abordar o discurso como uma relação de sentido entre interlocutores, a linguagem, o discurso é relacionado à sua exterioridade, ao que está fora da língua. E dessa perspectiva, noções de sujeito, história, língua, ideologia, tudo isso será trazido aqui para essa análise e de como que dá essa relação então de sentidos, sujeitos, o que está escrito, as condições de produção, tudo isso vai significar na linguagem. Como muito bem diz Eni Orlandi, uma pesquisadora e maior representante, na minha opinião, de análise do discurso no Brasil, as palavras já chegam até nós carregadas de significado, mas nós, ao utilizá-las, ressignificamos o tempo todo para a nossa produção e a nossa relação com o outro. E ao entender a linguagem como uma prática social, a gente percebe o quão importante é estudar o discurso, estudar a linguagem, pois é pela linguagem que a gente constrói a realidade, reconstrói, desconstrói, enfim, e é nela e por ela que chegam as mudanças sociais. E tudo que muda no exterior muda na linguagem. E se também mudamos a linguagem, podemos mudar a realidade, mudarmos a nossa volta. E partindo do pressuposto que o discurso constrói e é construído pela e para a sociedade, direto ou indiretamente, o discurso constrói ou pelo menos mantém a estrutura social, a estrutura política, ideológica daquela sociedade. Lembra que sempre falamos que o discurso é carregado da relação sujeito, ideologia e história. Então, os significados chegam a nós já com aqueles sentidos, enfim, e pelo discurso conseguimos ou a gente fica reafirmando aquele discurso do poder, aquele discurso dominante que nem sempre é o certo, ou podemos ter esse discurso como uma resistência e construir novos discursos a fim de combater exatamente aquilo que está sendo imposto. E é através dessa consciência crítica desses estudos que podemos ter a linguagem como uma resistência. E algo dito por Fiorin que eu acho muito importante sem pretender que o discurso possa transformar o mundo, a gente pode dizer que a linguagem é um instrumento que pode ser tanto de libertação ou como de opressão, de mudança ou de conservação. Os estudos do discurso, então, contribuem para entender a linguagem fazendo sentido, como parte fundamental aí dessa estrutura social, e a linguagem é entendida como mediadora entre homem e realidade. Eu só comunico a minha história, o meu conhecimento através da linguagem, e assim eu posso persuadir, convencer, impor o meu conhecimento através dela, e por isso temos que pensar reflexivamente sobre essas funções
que a linguagem do discurso estar aí para nós. Por exemplo, se eu vejo algo na rua, aconteceu, sei lá, uma batida de carro ali, essas coisas de trânsito, e eu conto para você, eu conto com as palavras que eu escolho, eu posso dramatizar mais, ou dar um enfoque maior em quem agiu errado, ou dar um enfoque maior em quem fez o certo, falou, não, tudo bem, vamos levar numa boa, e você só vai entender essa realidade a partir do momento que eu usar o discurso. A partir do discurso, eu vou construir toda uma realidade para que você possa entender o que aconteceu, o que eu vi, ou talvez que eu não vi, estou apenas inventando. Então, entender o discurso exatamente como essa relação de troca de sentidos entre interlocutores e a linguagem como mediadora necessária entre realidade e homem é fundamental para os dias atuais. Sempre foi fundamental, mas principalmente no mundo onde a informação é muito rápida, os discursos estão cada vez sendo mais impostos até numa cultura de, enfim, cancelamento e tal. A gente precisa ter uma postura mais crítica de o que consumir, o que produzir, como falar, enfim. E tudo isso está relacionado a esses estudos do discurso, da linguagem, voltados como uma prática social e que por ela podemos mudar a nossa realidade. E novamente citando Fiorin, ele diz que comunicar é agir. Quando o sujeito comunica algo, ele tem ali a ideia de influenciar o outro. E mesmo que não tenha essa ideia de influenciar o outro, de agir no mundo, a partir do momento que o ouvinte passa a ter aquele saber, aquela informação que você passou, ele já tem um conhecimento maior e, querendo ou não, você já agiu pelo mundo apenas por comunicar. Só que comunicar também é agir em um sentido maior. Mas como assim agir em um sentido maior? Os sujeitos do discurso, quando inseridos em uma determinada formação discursiva, eles podem tanto usar o discurso, a linguagem, para reforçar esse discurso dominante e assim reforçar a estrutura social vigente, elitista, enfim, como também pode usar como uma ruptura e opor-se a essas formações discursivas dominantes a fim de construir, ou pelo menos tentar construir uma nova realidade, um novo mundo, ou voltar a um mundo que talvez não exista mais. Então, a ideia desse vídeo é que vocês perceberem o quão importante é esses estudos da linguagem, do discurso, para entender a linguagem como uma prática social, como uma forma de agir no mundo, e em uma era que a gente sabe que quem está inserido no mundo é quem age, quem consegue comunicar de forma clara ou ensinar alguma coisa, e quem não se coloca fica excluído. Então, como trazer esses excluídos, o que está à margem, para essas posições aí que talvez só a elite consegue dominar por enquanto, entendeu? Então, vamos sim estudar o discurso e ver essas relações de poder, de sujeito, ideologia, a história, o significado, enfim, todo esse universo vasto e maravilhoso do que é estudar discurso, linguagem fazendo sentido, ok? E se esse vídeo te ajudou, eu sei que parece confuso, tá? Mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, curte, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!